Olá, eu começo este programa com um novo alerta na pandemia. A desigualdade no acesso às vacinas entre países ricos e pobres segue aumentando. Palavras do diretor-geral da Organização Mundial da Saúde. Tedros Adhanom diz que se o mundo não se mobilizar de forma efetiva para uma distribuição justa, estaremos fadados ao que ele chama de fracasso moral catastrófico. Aqui no Brasil, o próprio sistema de saúde pede socorro com hospitais sem leitos, equipamentos e insumos. E a tão sonhada vacina segue em ritmo de conta-gotas. Um lote pingando aqui, outro ali. A pergunta que fica é: como o Brasil pode vencer a guerra contra o coronavírus? Olá, eu e as minhas colegas Roberta Russo, Carol Nogueira e Débora Freitas te damos boas-vindas ao CNN Nosso Mundo. Como você já viu na abertura do programa, nosso desafio de hoje é lançar um pouco de luz neste momento dramático. Afinal, de que forma vamos conseguir superar o pior momento da pandemia? Pergunta que vale ouro, hein? E quem nos ajuda com essa resposta é uma cientista. Ela faz do conhecimento a sua bandeira contra a desinformação que só se agrava com a crise sanitária. PhD com pós-doutorado em microbiologia pela USP na área de genética molecular de bactérias. No CNN Nosso Mundo, Natália Pasternak. Seja muito bem-vinda, Natália. Obrigada pelo convite, é uma honra. Natália, olha, dia após dia os cientistas vinham alertando para o agravamento da pandemia. Só a Fiocruz já emitiu mais de 20 alertas sobre a gravidade que nós chegaríamos nesse momento. Mas nem no meu pior pesadelo, eu que sou jornalista, estou noticiando isso o tempo inteiro, imaginaria chegar ao dia de hoje com mais de 300 mil mortos. Eu queria saber de você, que momento você se deu conta disso, dessa gravidade, e o que a sociedade precisa aprender com isso? Acho que para mim caiu a ficha quando o ministro Mandetta caiu. Quando eu vi que realmente existia uma resistência tão forte do governo a ponto de negar a necessidade de medidas básicas de prevenção, que naquela época, se tivessem sido implementadas, não teriam deixado a gente chegar nessa situação. Então, naquela época já se falava na necessidade de lockdown, na necessidade do uso de máscaras, do distanciamento físico e social, de evitar aglomerações, e nada disso foi levado a sério pelo governo federal. Bem pelo contrário, isso tudo foi ignorado, o ministro foi trocado, o ministro seguinte foi trocado, até que se conseguisse um ministro completamente alinhado com a ideologia política do presidente da República, que era uma ideologia negacionista, que negava a pandemia, a gravidade da pandemia, a necessidade de controle da pandemia e que, de quebra, ainda promovia curas milagrosas. Naquele momento, eu acho que todo cientista, principalmente da minha área, fez vai dar problema. Olha, você fala do ponto de vista da política, do ponto de vista da ciência, e eu te perguntei também do ponto de vista da sociedade. O que nós não aprendemos? A gente teve uma dificuldade muito grande de aprender que a Covid-19 é uma doença da sociedade, muito mais do que do indivíduo. Então, a gente se preocupou, o que vai acontecer, se eu tiver febre, o que eu faço, quando é que eu tenho que ir para o hospital, que remédio que tem, mas a gente se perguntou muito pouco o que eu posso fazer para colaborar, o que eu posso fazer como cidadão para impedir que essa doença se propague. E essa informação, ela até foi veiculada. Eu acho que nós, cientistas, comunicadores de ciência, vocês da mídia, têm feito um trabalho exaustivo de tentar fazer essa mensagem chegar na população. Mas ela é uma mensagem que chega com ruído, no meio de muito ruído, e esse ruído é propagado diretamente pelo governo federal, que infelizmente propaga desinformação. Então o resultado é uma sociedade muito confusa, sem saber exatamente como deve se comportar, sem, mesmo depois de um ano, entender perfeitamente como a doença se propaga, porque o uso de máscaras, ele é muito mais efetivo se a pessoa entende por que ela usa máscara e não usa simplesmente porque é obrigatório. O distanciamento, ele é muito mais efetivo se a pessoa entende que esse distanciamento é necessário, porque a doença se propaga de pessoa para pessoa e não que ela tem que ficar em casa porque tem uma lei que manda. E essa informação, essa compreensão da doença, a gente ainda não conseguiu fazer. Roberta Russo,
Já que a Lu tocou nesse ponto da compreensão da sociedade, doutora, estudando um pouco sobre outras doenças, outras pandemias, tentando entender o que a gente está passando, as semelhanças com a própria gripe espanhola chegam a assustar. Por exemplo, os pacientes perdiam o olfato também, naquela época, há praticamente 100 anos. A segunda onda foi pior do que a primeira, se é que estamos na segunda onda neste momento. Atingiu mais os jovens numa outra situação, em que soldados voltavam da guerra, mas também atingia mais os jovens. E também houve essa compreensão de que a sociedade não funcionaria se cada um cuidasse exclusivamente de si. Por que a história se repete? Porque a gente esquece. A gente esquece muito fácil e a história da gripe espanhola é a maior prova do quanto a gente esquece. Se você olhar para trás 100 anos, você vai ver que os mesmos negacionismos aconteceram, inclusive por parte do governo. Então tinha uma crença muito forte de que a doença não ia chegar no Brasil, de que o Brasil era um país tropical e isso é vírus de inverno, então não vai ser problema aqui. Quando a doença começa a chegar no Brasil, então trazida pelos navios no litoral, no Recife, na Bahia, então os portos começam a ficar em desespero, porque se essa cidade ficar conhecida por ser um receptáculo de doença, os navios não vão mais querer atracar aqui, então começa a ter um negacionismo que culmina até em negar que a doença existe, inventar um outro nome para uma outra doença para fingir que não era a gripe espanhola que tinha ali. A doença começa então a descer pelo Brasil e se dirigir aqui para o sudeste e para o sul, e existe um negacionismo aqui em São Paulo de dizer a doença não vai subir o Planalto. Então, todos esses negacionismos de não é tão grave, não vai chegar aqui, o nosso clima é diferente, eles aconteceram na gripe espanhola. E o mais divertido, durante a gripe espanhola teve a promoção de um medicamento chamado cloroquinino. Até isso a gente já teve e não aprendeu. Divertido que não é tão divertido assim, né? Com certeza Ironia não. pura. Carol Nogueira. Natália, eu vou tocar justamente nesse ponto da nossa ignorância científica. Eu acompanhei uma palestra sua em que você falava que muitas vezes a linguagem científica acaba fascinando. E com isso, facilmente, por exemplo, você vende um produto, você acredita naquela crença popular. No caso da pandemia de Covid-19, o quanto essas fake news, o quanto a nossa desinformação, nossa ignorância científica contribuiu para o agravamento? Contribuiu bastante, porque a desinformação, ela viaja muito rapidamente nas mídias sociais e ela se fantasia de ciência para encantar e muitas vezes para vender. Vender pode ser produtos, mas pode também ser ideias, cliques, likes. Hoje em dia, tudo isso está à venda e tudo isso é monetizável. E com isso, a gente conseguiu realmente e infelizmente propagar essa desinformação sobre curas milagrosas, sobre a origem da doença, sobre nacionalidade de vacinas. Tudo isso foi propagado usando a linguagem da ciência, muitas vezes por pessoas que se intitulavam cientistas ou que às vezes até eram médicos e cientistas, mas que infelizmente estavam fazendo um desserviço para a ciência e para a medicina, mas que tinham a credibilidade, tinham o jaleco branco para dizer, eu sei do que eu estou falando, olha o meu jaleco branco. E infelizmente isso acontece muito dentro da comunidade médica, dentro da comunidade científica, por dois motivos. Um, por falta de compreensão realmente de como a ciência funciona. As nossas escolas de medicina preparam muito pouco o médico para pensar de forma racional, pensar de forma científica. Então, isso é uma defasagem que ficou muito clara durante a pandemia, quando a gente tem aí uma enorme gama de médicos que, acredito, bem intencionados, prescreveram remédios que não têm comprovação ou que, pior, já são comprovadamente inúteis. E muitos médicos ainda prescrevem. Então, isso é uma falha do nosso sistema de ensino superior, que, infelizmente, acontece, precisa ser sanada, e a gente não pode ser tão ingênuo assim a ponto de achar que não tem o outro lado. Por um lado, tem os médicos bem intencionados e do outro lado tem aqueles politizados ideologicamente que se aproveitam da sua posição na sociedade de autoridade médica com o jaleco para fazer apologia política.
Débora Freitas. Doutora, eu queria falar das possibilidades justamente baseadas na ciência, né? O Instituto Butantan divulgou testes de um soro, há também a possibilidade de uma vacina nacional. É bom a gente deixar claro que tudo ainda vai ser testado, não é nada para agora, mas são esperanças, né, para combater a doença. Eu queria saber do ponto de vista estratégico mesmo, qual é a importância de termos tratamentos nacionais. É claro, quantitativamente é ótimo, porque a gente vai ter mais formas de combater a doença, mas estrategicamente, termos produtos ou terapêuticas 100% nacionais para combater a Covid-19? Não só para a Covid-19, mas ter autonomia na produção de insumos, de vacinas, de medicamentos, é algo que se mostrou essencial durante a pandemia, não só para o Brasil. O mundo inteiro, de repente, se viu extremamente dependente da produção de insumos da Índia e da China, que realmente detém esse quase monopólio de produção de insumos no mundo. E isso sempre funcionou muito bem, até chegar uma emergência sanitária onde a demanda aumentou tanto que só a produção desses países não poderia dar conta. E daí muitos países se viram numa situação extremamente vulnerável. O Brasil ocupa um lugar que é muito interessante. Ele não é nem tão rico quanto países como Estados Unidos e Canadá, que podem simplesmente comprar tudo que tem no mercado, e nem tão pobre a ponto de ser contemplado com ajuda humanitária de fundações internacionais. Então, o Brasil pode e deve investir na ciência nacional, porque nós temos plena capacidade no Brasil de desenvolver vacinas, por exemplo, do zero. E se a gente tiver o investimento adequado, a gente ocupa essa posição, então, intermediária, nem tão rico, nem tão pobre, mas autônomo e autossuficiente, porque temos capacidade técnica, temos capacidade científica e poderíamos, com o investimento adequado, nos tornar o maior produtor de vacinas da América Latina. Mas isso precisa de investimento. E o investimento em ciência, ele não pode ser feito aos soluços. Ele não pode ser feito de forma responsiva. Opa, tem uma emergência, todo mundo dá dinheiro. Acabou a emergência, pega o dinheiro de volta. Investimento em ciência precisa ser perene, precisa ser constante, precisa ter planejamento e precisa ser encarado como uma política de Estado, tanto como saúde e educação. Quando a gente chegar nesse ponto, o que provavelmente não vai acontecer nesse governo, aí sim a gente vai conseguir ser um grande desenvolvedor de vacinas e não só depender de produção externa e envasar localmente. Só uma coisinha que eu queria perguntar para a doutora, qual a diferença entre o soro e a vacina? A vacina é uma maneira de enganar o seu sistema imune. Isso é o que toda vacina faz. Ela vai fingir que você foi infectado por aquele micro-organismo e vai provocar no seu corpo uma resposta imune. O corpo, achando que o vírus, a bactéria, o micro-organismo está lá, vai produzir uma resposta de anticorpos, resposta celular. A gente tem vários tipos de células de defesa que vão ser recrutadas. Essas células vão formar memória imunológica e vão ficar ali, prontinhas. Quando o micro-organismo de verdade chegar, elas vão estar prontas para reagir. Então, isso é uma vacina. Soro não. Soro é obtido através de animais ou mesmo de humanos que já foram infectados com aquele micro-organismo e já produziram uma resposta. O soro é a resposta. Eu vou pegar os anticorpos, as células que foram geradas naquele animal ou naquela pessoa e vou usar isso para tratar uma pessoa doente. Então, a vacina é um preventivo e o soro é um medicamento, ele é um curativo. Ele vai ajudar uma pessoa que já adoeceu, para quem a vacina já não ia fazer grande coisa, e vai dar um empurrãozinho no sistema imune dessa pessoa. Fala, olha, tá aqui um pouco mais de anticorpos para você. E isso vai te ajudar a deter esse vírus que já está no seu organismo. E a vacina não. A vacina a gente dá para pessoas saudáveis, para que elas se previnam, para impedir que elas fiquem doentes. Doutora, eu queria falar sobre desigualdade no acesso às vacinas. A gente começou, inclusive, dando um alerta aqui do Tedros Adhanom, da OMS, sobre essa desigualdade dos países. Aquele velho ditado, né? Farinha pouca, meu pirão primeiro. E aí, muitos países, já inclusive na ausência desses insumos, como a senhora já esclareceu aqui para a gente, poucos países, pouco insumo para muita gente, poucas doses para muita gente. Tem países que, claro, eles se adiantaram, fizeram um bom programa e compraram vacina de sobra.
o caso do Canadá, o caso dos Estados Unidos, até eles estão passando por dificuldade para receber essas doses. Mas eu queria também falar da nossa microdesigualdade. Por exemplo, aqui no Brasil agora a gente já tem a liberação para que empresários comprem as vacinas. A iniciativa inicial era que eles doassem ao SUS para não haver esse aumento dessa desigualdade, esse abismo que existe no Brasil, mas já tem gente lutando para ter a sua própria vacina. E aí eu lhe pergunto, o que a senhora acha disso? Porque tem os prós e os contras. É óbvio que essas pessoas seriam vacinadas em algum momento pelo Sistema Único de Saúde, mas eles não estão nessa prioridade. Então, a senhora é contra, a favor? Quais são os prós e os contras disso? Eu sempre defendi muito que a iniciativa privada pudesse ajudar de maneira filantrópica. E filantropia, infelizmente, principalmente em ciência, é algo que não tem uma tradição muito forte no Brasil. As empresas sabem muito bem, e todo empresariado brasileiro sabe, que a economia só vai se recuperar depois das vacinas. Então, fazer essa filantropia, comprar as vacinas, sim, ótimo, que bom que eles possam ajudar na compra de vacinas, mas doar para o SUS integralmente até que todos os grupos prioritários sejam contemplados. Então, esse seria o mundo ideal. E isso é vantagem para as empresas, porque elas garantem que os grupos prioritários sejam contemplados rapidamente com o auxílio delas e daí sim libera para eles comprarem para vacinar os funcionários, porque depois que os grupos prioritários forem vacinados, todo mundo tem que ser vacinado. Então, beleza, vacina os funcionários, já vai estar ajudando a cobrir a vacinação em massa. E um super marketing positivo também para as empresas que fizerem isso, porque vão estar ajudando no Plano Nacional de Imunizações. Então, não existe uma necessidade real de dizer, as empresas só vão comprar se a gente liberar o delas. Não, isso não é verdade. Tem muita empresa que estava disposta a comprar e liberar isso de maneira filantrópica, doando integralmente para o SUS, até que os grupos prioritários fossem contemplados. E eu não sei por que isso foi alterado. Eu realmente acho que não tinha a menor necessidade de ter alterado essa primeira diretriz, que foi quando se cogitou, vamos aceitar o auxílio do empresariado, mas de forma filantrópica. Essa maneira seria ideal, daria para acelerar o processo e depois contemplar as empresas com os seus funcionários, normalmente entrando sem furar a fila. E é pena que isso tenha se perdido. Ao mesmo tempo, há que se lembrar que a responsabilidade de vacinar a população é do governo federal. E não está faltando dinheiro. O que faltou foi planejamento. Então, pedir o auxílio do empresariado na forma de filantropia, eu acho completamente justificável, mas era necessário? Se tivesse sido feito um planejamento adequado no ano passado, comprando as vacinas, fechando os acordos internacionais com as empresas que, inclusive, ofereceram esses acordos para o governo federal e o governo esnobou, se isso tivesse sido feito no ano passado, a gente não estaria discutindo aqui nem a questão filantrópica. E a questão filantrópica poderia ser desviada, então, para a doação de máscaras PFF2, máscaras profissionais, para, por exemplo, todas as escolas públicas, porque os professores vão precisar, os funcionários vão precisar. E se o empresariado brasileiro quer ajudar, tem muita coisa para fazer, não é só vacina. Podem doar máscara, podem doar cesta básica para que as pessoas vulneráveis consigam ficar em lockdown quando isso for implementado, se é que algum momento vamos implementar. Então, tem muitas ações filantrópicas que poderiam ser feitas e me dói muito ver o empresariado tão focado em vacina, porque vacina é responsabilidade do governo. Seria mais efetivo pressionar o governo para que faça o seu trabalho e fazer a filantropia com esses gêneros de necessidade que precisam ser fornecidos. Carol Nogueira. Natália, fiz a lição de casa, né? Porque eu assisti palestra, li seus artigos, eu queria exatamente tratar da situação no Brasil. No artigo você falava que para surgirem as variantes do vírus, é necessário a questão do tempo e também a questão do ambiente, como facilita a propagação do vírus. Quando a gente está falando aqui bastante de vacina, é justamente para evitar a circulação do vírus. A situação aqui do Brasil, Natália, qual que é a projeção? Novas variantes, novas mutações podem surgir com o vírus em circulação? Podem. O vírus vai mutar à medida que ele se replica.
As mutações são erros na leitura do material genético do vírus quando ele está se dividindo, quando ele está fazendo várias cópias dele mesmo. Quanto mais ele se replica, maior a probabilidade dele sofrer mutações. E maior a probabilidade de uma dessas mutações, de repente, ser vantajosa para o vírus. O que é uma mutação vantajosa para o vírus? Algo que dê mais afinidade para ele ao receptor celular, por exemplo. Por quê? Se ele liga melhor no receptor da célula, ele entra na célula com mais facilidade. Isso para o vírus é só vantagem, porque ele entra na célula, ele se replica mais, ele vai poder fazer mais cópias dele mesmo, ele fica um vírus muito mais eficiente em nos infectar. Então, é perfeitamente natural e esperado que o vírus, depois de um ano rodando loucamente pelo mundo, ele se adapte a nós, ao hospedeiro. Quando ele pulou do reservatório animal para nós, ele não era muito bem adaptado. Essa primeira mutação aí que apareceu em algum momento, que fez com que um vírus de morcego, de repente, conseguisse infectar uma célula humana, ela é uma mutação assim, meia boca, sabe? Liga no receptor, mas liga mais ou menos. Aí, opa, deu para entrar, né? E beleza, o vírus começa a infectar uma célula humana. Mas com o tempo, ele vai se aprimorando. E é justamente isso que a gente está vendo nessas variantes. Qualquer mutação que aumente a afinidade, que faça com que essa ligação fique mais no lugar, vai ser vantagem para o vírus. Outra mutação que também tem aparecido bastante nas variantes, a de escape, mutações de escape de anticorpos. Então, qualquer coisa que faça com que o vírus também não seja mais tão facilmente reconhecido pelas nossas células de defesa, se ele conseguir se esconder, ele também se replica mais, porque não estão me pegando aqui, não tem nenhum anticorpo me neutralizando. Então, ele vai conseguir se replicar mais. Esses dois tipos de mutação são os que a gente está vendo aparecer nas variantes. Pode aparecer mais variantes? Pode. Quanto mais o vírus circula livremente, maior a probabilidade dessas variantes aparecerem. Chega uma hora que tem um limite do quanto o vírus consegue ter de mutações adaptativas, porque ele já vai estar ótimo. Então, ele já vai ter chegado ali, sou um vírus super eficiente, provavelmente ele vai atingir um limite, mas a gente não sabe quando que ele vai chegar lá e o quão mais eficiente ele ainda pode ser. E o quanto ele consegue escapar de vacinas. Então, até agora, as variantes que apareceram, elas não escaparam completamente das vacinas, elas escaparam um pouquinho. Ele ficou um pouco diferente, o sistema imune ficou meio assim, será que é, será que não é? Mas ainda reconhece. Então, a gente teve vários trabalhos que testaram, inclusive, anticorpos gerados por vacinas. Um trabalho recente mostrou com vacina da Pfizer, da AstraZeneca, que tem uma queda na capacidade dos anticorpos de reconhecerem e neutralizarem essas variantes, mas não é uma queda completa, ainda dá para usar. E como é que a gente impede, então, que surjam novas variantes? Impedindo que o vírus circule livremente. Isso a gente vai fazer com distanciamento e com vacinação em massa. Se a gente não fizer e se a gente demorar para vacinar, a gente perde essa corrida. É como se fosse uma corrida mesmo entre nós e o vírus. A gente tem algumas armas, o distanciamento, as máscaras, as vacinas, mas o vírus é rápido, ele fica mais eficiente, ele vai escapando de vacinas. Se a gente não usar as nossas armas direito, ele ganha. Pois é, eu queria até pegar o gancho aí agora, vou roubar a palavra aqui só para emendar, porque eu acho importante. O mundo agora já começa a emitir alertas sobre a situação brasileira. Muitos líderes preocupados. A gente é realmente uma ameaça para o mundo? Sim, somos uma ameaça sanitária global. Olha o que esse governo conseguiu fazer com o Brasil. Nós somos uma ameaça sanitária global. Nós somos um grande celeiro de variantes, onde o vírus corre solto, a doença corre solta, não há nenhuma indicação de que o governo federal esteja disposto a tomar medidas drásticas para conter a doença no Brasil. A nossa vacinação, ela acontece de forma lenta e só vai acontecer de forma significativa a partir do meio do ano, então vai demorar
para que a gente veja realmente uma redução da doença por vacinação. E enquanto a vacinação não chega de forma mais efetiva, as nossas únicas armas são as medidas não farmacológicas, que a gente não está implementando da maneira como deveria. Então, o mundo olha para o Brasil com preocupação e com razão de olhar dessa maneira. E as consequências geopolíticas, sociais, de relações internacionais, econômicas, de turismo, que isso pode gerar, são terríveis. O Brasil pode realmente se tornar um grande pária do mundo. Débora Freitas. Doutora, sobre reinfecção, é mesmo tão rara assim? Depois de um ano da pandemia, o que já se sabe sobre os anticorpos, né? Quem não tem sintomas não tem anticorpos? O que tem de mais novo sobre isso? Reinfecção acontece, mas não é regra, é exceção, ainda é exceção. Claro que com as novas variantes a gente vai reavaliando tudo isso, porque as variantes, como eu falei, escapam um pouco do sistema imune, seja por vacinação ou porque a pessoa já teve. Geralmente, quem já teve, nessa época em que estão surgindo aí novas variantes, teve contato com as linhagens originais. Então, a resposta imune que gerou foi uma resposta que foi feita para aquelas linhagens originais, assim como as vacinas que a gente tem hoje no mercado. Existe um escape de mutação ali. Então, pode ser que as pessoas se reinfectem com novas variantes, porque o sistema imune já ficou meio assim atrapalhado, ele já não reconhece tão bem, mas ainda reconhece. Então, não é que vai perder completamente. Putz, eu já tive e não estou nada protegido. Não, você está protegido, mas talvez você não esteja tão protegido quanto a gente pensava. Tem alguns estudos mais recentes que mostraram que mais ou menos 80% das pessoas que já tiveram estão protegidas de uma nova infecção. Mas esses estudos também não foram feitos em locais onde tem as variantes circulando loucamente. Então, por isso que eu falei, tudo isso está sendo reavaliado com o carro andando, porque as variantes vão aparecendo, a gente vai sequenciando e daí a gente vai tendo que adaptar esses estudos ou olhar para eles de uma maneira diferente. Mas, via de regra, quem já teve tem alguma proteção, o que não quer dizer que essas pessoas não precisem de vacina. A gente vai vacinar todo mundo, mesmo quem já teve. Roberta Russo. Doutora, a Organização Mundial da Saúde deve divulgar nas próximas semanas um relatório com as possibilidades, depois de uma análise feita, sobre a origem do vírus. Depois de uma pesquisa em Wuhan, na China, a gente sabe que são consideradas possibilidades diferentes. Qual que é a importância disso? Principalmente porque eu já te vi algumas vezes dizendo que provavelmente viveremos outra pandemia, talvez a nossa geração. Com certeza. Saber a origem do vírus, saber exatamente como que ele pulou, de qual reservatório animal, se teve um reservatório intermediário, a gente sabe que ele é originário de morcego, mas então teve um reservatório intermediário para conseguir pular para humano, qual foi? A gente pensou muito no pangolim. Ter essas respostas vai ser muito importante para traçar realmente qual foi o caminho que o vírus fez para sair do reservatório animal e chegar na gente. A gente está muito acostumado, por exemplo, com vírus de gripe, vírus influenza, que costumam sempre passar por reservatórios animais de criação. Então, quem não lembra da gripe suína, gripe aviária, são animais de criação com quem a gente tem muito contato e daí a gente fica muito suscetível a que esse tipo de vírus consiga fazer o pulo para humanos. O que isso diz sobre a nossa relação com o planeta e por que então que eu sempre falo que a gente ainda vai ver outra pandemia, talvez ainda na nossa geração? Porque a gente tem explorado o planeta de uma forma predatória, de uma forma onde encontrar novos reservatórios animais que possam ser reservatórios de vírus tem uma probabilidade muito alta, porque ou a gente invade o habitat desses animais ou a gente possibilita que eles circulem muito facilmente em animais de criação, que muitas vezes são criados confinados, então um ambiente ideal para a propagação de doença. Quem aqui já viu criação de porco, criação de frango, muitas vezes com animais muito
muito confinados sabe exatamente como é fácil propagar uma doença ali. Então, a gente vai precisar prestar atenção nisso para mudar a nossa relação com o planeta, para a gente conseguir explorar o planeta de uma forma sustentável, porque senão a gente vai esbarrar em outras doenças. Além dessas que vêm diretamente de reservatório animal, se a gente continuar esquentando o planeta do jeito que a gente esquenta, a gente vai ter uma proliferação muito grande de mosquitos que também podem ser vetores de outras doenças virais e que também podem gerar outras epidemias. A gente já teve aqui no Brasil uma epidemia de Zika recentemente, que é consequência também dessa nossa interação muito predatória com o planeta. Isso precisa mudar. E para isso, a gente precisa de uma mudança de comportamento, que é de realmente se adaptar a comportamentos que previnam mudanças climáticas, que previnam aquecimento global, comportamentos que explorem a criação animal de uma maneira mais sustentável e mais humana, ou alternativas biotecnológicas para que a gente aos poucos possa abandonar a criação animal e investir no consumo de carne sintética, de carne bioengenheirada e mudar essa relação com o planeta. Isso requer vontade política e investimento. Muitas vezes uma biotecnologia super legal como a que faz o Impossible Burger, por exemplo, ela não é mais barata do que criar gado, mas ela é melhor para o planeta, mas ela vai precisar ser subsidiada politicamente, porque ela não é economicamente mais viável. São escolhas que a gente vai ter que aprender a fazer, olhando para o futuro e olhando para o presente e falando, se eu não fizer essas escolhas agora, no futuro eu vou me dar muito mal e a economia não vai aguentar. Então, são essas projeções que a gente tem que começar a fazer. Carol Nogueira. Natália, tem um bebê de 2 anos. Então, aqui eu vou ser porta-voz de muitas mães e jogar para o debate a questão das escolas, que se tornou um debate muito intenso na sociedade. É seguro ou não mandar as crianças para as escolas? Outro ponto também, vacinação em crianças. Os estudos começaram. São promissores? Mandar as crianças para a escola depende do momento da pandemia que a gente está. Eu sempre defendi que as escolas tinham que ser prioridade. A gente teve 1 ano para preparar as escolas para que elas fossem prioridade. E a gente não fez. 1 ano que a gente podia ter feito um levantamento de todas as escolas públicas, municipais e estaduais, para ver quais escolas tinham a estrutura física adequada para receber os estudantes e os profissionais, com a ventilação adequada, que tinham pátios, que tinham espaços ao ar livre, que tinham janelas. A gente não fez esse simples levantamento, que já poderia dizer para a gente quais escolas podem abrir com segurança e quais escolas não podem, e daí fazer acordos com outros espaços públicos, como ginásios, estádios, parques, que a gente pudesse pelo menos oferecer alguma atividade didática para essas crianças. Então, de novo, a gente olhou a realidade com pensamento mágico. A pandemia vai acabar e vai voltar tudo ao normal no ano que vem, então deixa sem estudar esse ano e o ano que vem volta. Pois é, o ano que vem chegou e a gente perdeu 1 ano de planejamento. Aí a gente começa a tentar fazer esse planejamento agora. Não é o momento, a gente teve o tempo de fazer, agora fica tudo corrido. Nesse momento que a gente está de pandemia, onde o sistema de saúde colapsou, a gente está à beira de colapsar o sistema funerário também. De repente, os cemitérios e o sistema funerário já estão com dificuldades de dar conta de processar adequadamente os funerais. Isso envolve um investimento desnecessário, se tivesse sido feito esse planejamento antes, de containers, ambientes refrigerados para poder armazenar os corpos enquanto eles não são destinados ao funeral. Tudo isso gera custo, gera planejamento, gera burocracia. Tudo isso podia ter sido evitado com um melhor planejamento. Nesse momento, com a doença circulando, com o sistema de saúde colapsado, não é momento de abrir escola. Agora, quando for o momento de abrir, após fazer um lockdown de verdade, onde a gente vê uma diminuição no número de casos, uma diminuição de hospitalizações, uma diminuição de óbitos, que tal fazer, então, que as escolas sejam, de fato, a prioridade, em vez de sair correndo para abrir bar, restaurante e shopping,
que foi o que a gente fez ano passado inteiro. A gente ficou quase um ano com escolas fechadas e bares abertos. Isso diz muito sobre que tipo de sociedade a gente é. Que fique registrado que isso também abriu mais ainda o nosso fosso de desigualdade, porque eu também tenho uma filha, só que é adolescente, não igual a da Carol, que estudou normalmente no ano passado pela internet. Então, ela passou totalmente, o ano foi normal para ela, claro, pela internet, mas conseguiu adquirir o conhecimento que muitas outras crianças não conseguiram. Débora Freitas. Doutora, eu estou aqui pensando qual era a nossa expectativa há um ano e a nossa expectativa hoje em relação a tudo isso. Aí tem uma coisa que é um pouco automática, sempre que a gente encontra alguém querido, né, a gente diz, ai, que vontade de te abraçar, quando tudo isso passar, eu vou te dar um abraço apertado. Mas, sinceramente, eu não sei se eu vou ter coragem de abraçar, sabe? A gente vai ter que reaprender a se relacionar com as pessoas e tem gente que vai ter que aprender. Crianças que nasceram no ano passado, esse ano, não se relacionaram com ninguém. Quanto tempo a gente vai demorar ainda numa situação como essa? É difícil dizer. É difícil fazer uma previsão do futuro sem saber como que as pessoas vão se comportar. É uma doença que depende de comportamento humano. A resolução dela depende de comportamento humano. E a gente está vendo isso no Brasil. Se a gente não consegue se comunicar com a sociedade para que cada um entenda qual é a sua colaboração para a contenção da doença, se a gente não consegue fazer essa mensagem chegar de forma transparente, de forma clara para cada cidadão, a gente não consegue mudar o comportamento da sociedade de maneira a realmente ter um impacto na redução da circulação da doença. Quando a gente conseguir fazer isso, e nesse governo vai ser difícil, acho que a gente tem que encarar, e foi esse governo que nos trouxe até aqui, até essa situação que a gente vive, então com essa direção ou essa falta de direção, vai ser muito difícil a gente conseguir essa mudança de comportamento da sociedade como um todo. Governadores e prefeitos agora estão tentando individualmente e isso deve ajudar. Mas dizer quanto tempo vai demorar até que a gente veja uma diminuição significativa no número de casos novos, no número de hospitalizações e no número de óbitos, é difícil prever. Provavelmente, quando a gente começar a vacinar em massa, a partir do meio do ano, os números já vão ter uma queda significativa. Mas a gente só vai realmente poder liberar para o abraço quando a gente observar uma queda muito grande no número de casos novos, de hospitalizações novas e, claro, de óbitos. E esse abraço, quando ele for liberado, ele vai vir carregado de um aprendizado que eu espero que dure. Porque é importante que a gente tenha consciência de como se transmitem doenças respiratórias. É importante que a gente siga o exemplo dos países asiáticos, por exemplo, onde se você está com resfriado, você usa uma máscara antes de pegar o transporte público. Não interessa se você sabe que é só um resfriado, só uma gripe, que não é nada grave. É um sinal de respeito ao próximo. Por que você vai deliberadamente espirrar em cima do outro e transmitir que seja um resfriado? Então, você usa uma máscara. Andar com álcool gel na bolsa, por que não? Se você usou o transporte público, você pôs a mão no lugar onde todo mundo põe a mão, você usa um álcool gel depois. Isso vai reduzir a transmissão de outras doenças, não só da Covid-19. São alguns hábitos que eu espero que eles venham para ficar. Algumas coisas a gente também vai mudar de comportamento. Hoje, por exemplo, ou pelo menos até o começo, antes da Covid-19, você está doente, você está com febre, você está com uma gripe, você toma um analgésico e vai trabalhar, porque senão você é fresco. Hoje não. Se você está com febre, vai saber o que você tem, fica em casa. Então, e esse tipo de comportamento, ele tem que mudar, para que a gente se adapte a realmente o risco de uma nova pandemia, de uma nova doença respiratória. São aprendizados. A gente já passou por diversos aprendizados na história do mundo que mudaram o nosso comportamento. Então, eu não acho que a gente deve ver isso como, ai, nunca mais vamos voltar ao normal. O normal se adapta. Depois do ataque às Torres Gêmeas, em Nova York, mudou completamente a nossa rotina de aeroporto.
aeroporto, de entrada em prédios comerciais, a gente tem que fazer raio-x, as filas aumentaram, a gente se adaptou. Depois da AIDS, o sexo seguro foi implementado como uma prática comum, a gente se adaptou e a gente vai se adaptar a isso também. Doutora, queria falar sobre grupos prioritários, tem a ver, inclusive, com essas ações aí individuais de prefeitos e governadores, muitas vezes. Cada um acabou escolhendo o seu grupo prioritário, também o seu abre e fecha constante, foi muito assim. E aí agora tem locais que estão já achando que podem agora vacinar bombeiros, por exemplo, profissionais de segurança, abrindo, enquanto não vacinaram ainda profissionais de saúde bucal, por exemplo, é uma demanda de São Paulo, para ser muito clara com esse exemplo, os profissionais de saúde bucal, farmacêuticos. Essas ações são um pouco confusas também. Qual é a sua opinião sobre quem deve ser vacinado primeiro, agora que a gente está conseguindo ter um pouquinho mais de doses de vacina? Olha, são dois aspectos. Primeiro é que deveria ter uma diretriz nacional para isso. Então, o Plano Nacional de Imunizações, ele deveria ser aplicado de maneira uniforme no Brasil inteiro para evitar esse tipo de confusão, porque esse tipo de confusão acaba gerando até o turismo de vacinas. Então, eu estou numa cidade que não vacina profissional de educação, mas eu sou profissional de educação, eu vou para a cidade vizinha me vacinar e fica tudo uma bagunça. Então, não é legal que isso aconteça. Seria importante que a gente tivesse diretrizes nacionais muito claras para orientar os municípios de quais são os grupos prioritários. Dito isso, os grupos prioritários eles foram baseados em risco de se contaminar e risco de morrer ao se contaminar. Então, esses dois riscos é que foram contemplados nos grupos prioritários. Então, quem está mais exposto precisa se vacinar, porque tem maior risco de contrair a doença, que são os profissionais de saúde, daí inclui também os dentistas, e quem tem mais risco de morrer, se por acaso for contaminado, que são os idosos e as pessoas com comorbidades. Os profissionais de educação precisam entrar também, por quê? Para que a gente possa abrir as escolas com segurança. Se as escolas são nossa prioridade e a gente, infelizmente, não tem um esquema real de fazer ensino à distância para todas as escolas públicas e sabemos que não são todas as escolas públicas que têm estrutura física para realmente receber todos os atores envolvidos com segurança, então a gente precisa vacinar esses profissionais. Todas essas categorias daí precisavam ser contempladas e foram contempladas pelo PNI. Mas como cada estado, cada município é discricionário para fazer esses grupos do seu jeitinho, acaba virando essa bagunça. E é uma pena, porque a gente acaba tendo vários profissionais que não precisavam necessariamente ser contemplados agora, nesse primeiro momento, como fisioterapeutas que não trabalham na linha de frente, que trabalham em casa, veterinários, nutricionistas, teve até profissionais do esporte que foram contemplados e não fazia sentido naquele momento. Se a gente tem vacinas em abundância, a gente sai vacinando todo mundo que está na rua. Esse seria o melhor dos mundos. Mas na escassez... Mas na escassez a gente tem que priorizar. E priorizar por risco de contaminação e risco de morrer são priorizações que são salutares e que deveriam ser respeitadas. Carol Nogueira. Natália, vamos falar um pouquinho do mundo pós-pandemia, das sequelas deixadas pela Covid-19. Nosso sistema de saúde está preparado? Vai ser um grande desafio. Com certeza, porque a Covid-19 realmente nos pegou bastante de surpresa. Não é uma doença trivial, é uma doença que pode ter sequelas de longo prazo, que vão precisar de tratamentos, de acompanhamentos, de fisioterapia e que são de uma recuperação lenta. Então, não é só o tempo que a pessoa fica internada quando ela precisa de hospitalização ou precisa de UTI, mas é o tempo em que ela vai precisar utilizar o sistema de saúde até se recuperar plenamente. E isso é algo que não estava previsto na conta inicial. Vai ser um desafio, porque a gente tem um sistema de saúde que, se por um lado é motivo de extremo orgulho para o país, e se não fosse pelo SUS, a gente estaria numa situação muito
muito precária com essa pandemia. Por outro lado, a gente sabe que o SUS sofre por falta de financiamento, sofre por falta de insumos e num momento onde a economia também foi fragilizada pela pandemia. Então, vai ser um desafio conseguir dar conta de tratar dos sequelados, de dar o tratamento adequado para essas pessoas e, claro, de dar seguimento àqueles tratamentos que foram interrompidos durante a pandemia, porque muitos tratamentos regulares acabaram se perdendo durante a pandemia porque as pessoas estão reclusas e porque os hospitais estão colapsados. Então, vai ser um belo desafio, ou seja, a gente ainda vai lidar com a Covid-19 muito depois da resolução dela. Roberta Russo. Queria voltar, doutora, nessa questão que a Débora abordou e que nós todas até ficamos bem emocionadas sobre esses novos aprendizados que a doença vai trazer até para dar um abraço de novo. A doença não vai sumir, a gente sabe que a pandemia em algum momento vai acabar, mas a doença vai continuar entre nós, circulando, o vírus eventualmente num surto ou tudo mais. Como é que a gente vai aprender a lidar com ela nos próximos anos? Como é que essa relação vai ganhar novos significados? A gente vai se adaptar, como eu falei, com mudanças de comportamento e com essa conscientização que vai precisar ser constante na sociedade de que o vírus não vai a lugar nenhum. Ele vai continuar com a gente e a gente vai precisar estar sempre vigilante. E vigilante quer dizer o quê? Essa mudança de comportamento, de se eu tô com sintoma de gripe, se eu tô com febre, não é frescura eu não ir trabalhar, é uma maneira de proteger o próximo, então essa cautela vai precisar existir e a gente vai precisar implementar sistemas de vigilância genômica, de sequenciamento, para que a gente possa estar sempre rastreando possíveis novas variantes do vírus, porque como ele vai continuar circulando, sempre existe o risco dele continuar sofrendo mutações e aparecer aí alguma variante que a gente fale, opa, apareceu uma variante de preocupação, de repente é bom já redesenhar uma vacina. A gente ainda não sabe se as vacinas vão precisar ser periódicas ou não, como são as vacinas da gripe. Então, tudo isso vai ser um aprendizado que vem com o tempo e com essa convivência com o vírus quando ele se tornar endêmico, quando ele deixar de ser pandêmico e ele se tornar endêmico, ou seja, ele aparece, pipoca ali aqui, de repente dá um surto, de repente ele aparece ali, a gente vai estar sempre olhando, sempre vigiando. Débora Freitas. Doutora Natália, eu lembro que no ano passado, duas gigantes da tecnologia, acho que foi Google e Apple, lançaram um sistema que ia ajudar a monitorar as pessoas contaminadas e isso poderia ajudar os governos a fazer um rastreamento. E um ano depois, não se sabe muita coisa se essa iniciativa deu certo ou não. As tecnologias poderiam ter nos ajudado mais? É claro, a ciência acaba utilizando muito da tecnologia, mas eu digo assim, na nossa vida, como, né, de um modo geral, poderia ter nos ajudado mais a lidar com essa questão? Não sei se as tecnologias em si, mas a informação gerada ali, sim. Eu acho que ainda falta muitos caminhos para a informação chegar na população adequada. No Brasil, a gente tem, infelizmente, uma lacuna de como a informação circula para a população mais vulnerável. A gente sabe que, infelizmente, a população mais vulnerável no Brasil tem pouco acesso realmente à internet, mas muito acesso a algumas mídias sociais. E as mídias sociais não são locais adequados para a gente se informar. Então, isso é uma lacuna que precisa ser repensada, principalmente no Brasil, e fazer com que a informação adequada chegue. Sobre o sistema de rastreamento, infelizmente, a gente deixou de usar no Brasil uma ferramenta que a gente tem, que são os agentes comunitários de saúde. E isso foi uma pena, porque a gente tem uma rede de agentes comunitários de saúde que poderiam ter sido treinados lá no começo de 2020 para fazer justamente o rastreio de contatos, de pessoas contaminadas, de familiares, de amigos e conseguir, assim, informar adequadamente, pegar uma pessoa que tem o diagnóstico confirmado, ligar para todos os contactantes, orientar sobre o autoisolamento e fazer, assim, uma contenção da doença. Isso foi uma pena a gente não usar, porque é uma estrutura que existe no Brasil e que foi completamente negligenciada. Capital humano, né, que está aí, Sim. poderia ser utilizado.
Doutora, eu não queria terminar sem fazer essa pergunta. É um exercício de futurologia, mas baseado no nosso presente, que é sobre a desigualdade, né? Muito se falou que estamos numa tempestade, mas cada um no seu barco. E aí agora já começam a aparecer os números de que morrem mais pessoas pobres, mais pessoas da periferia, morrem mais negros do que brancos. E aí eu lhe pergunto, o que a gente vai descobrir no futuro e o que a gente vai aprender em relação a políticas públicas sobre esses números da desigualdade, como a doença atinge o brasileiro? A gente vai ter que parar de varrer a sujeira para debaixo do tapete e encarar que o problema da desigualdade é um problema social e também sanitário. Também é um problema de saúde pública e precisa ser encarado como um problema de saúde pública. Quantas outras doenças será que não têm o mesmo perfil? Quantas outras doenças será que não afetam mais a população vulnerável e a gente não estava olhando? Então, a gente vai ter que começar a olhar como uma questão sanitária além da questão social e tentar desenvolver estratégias realmente efetivas para a gente conseguir combater tanto a questão sanitária como a questão social, porque é um absurdo que precise de uma pandemia para escancarar para a gente o tamanho da desigualdade social que a gente tem no Brasil. Natália, você é conhecida por ser muito combativa, né? Você é muito combativa. A gente se homenageou muito aqui durante todo esse ano passado os profissionais que estavam na linha de frente. Nós, jornalistas, também trabalhamos muito nesse ano. Mas vocês também, os cientistas, estavam ali a todo momento, domingo de manhã, 6 horas da manhã, estavam vocês dando entrevista. E aí eu te pergunto, em que momento, como virou a sua rotina, como foi a sua rotina, como se transformou, em que momento você descansou e se você chora também, porque a gente chora direto aqui. Olha, a minha rotina virou uma loucura. Uma loucura. Eu falo, eu não sou mais dona do meu tempo, da minha vida. Eu realmente tenho dedicado todo o meu tempo para conseguir fazer esse serviço para a sociedade, para conseguir atender a imprensa, para conseguir passar a informação de forma adequada. E eu faço isso não porque eu sou legal, porque, nossa, olha só como, né, como eu dou o meu tempo ou como eu sofro. Aliás, eu detesto essa vitimização de, ai, nossa, olha tudo que eu fiz pela sociedade. Eu não fiz mais do que a minha obrigação. E eu gostaria de poder fazer muito mais. Eu escolhi esse trabalho. Quando eu escolhi trabalhar com comunicação de ciência, eu escolhi estar disponível para a sociedade, estar disponível para a imprensa, e isso inclui momentos de crise. Eu sempre lembro muito do pediatra da minha filha, quando ela era pequenininha, e eu ligava, como toda mãe liga, né, no sábado às 3 da manhã, ela está com febre, ela está com isso, ela está com aquilo. E eu sempre, claro, né, começava a conversa me desculpando. Ai, desculpa incomodar nesse horário, doutor. E daí ele já me parava ali, ele falava, desculpa nada. Se eu não quisesse isso, que não fosse pediatra. Então eu respondo da mesma maneira. Se eu não quisesse isso, que não fosse comunicadora de ciência. Não é nenhum sacerdócio fazer o que eu estou fazendo, é a minha obrigação. E eu espero que eu esteja fazendo de forma satisfatória. Chora? Não costumo. Eu acho que eu já me endureci bastante. Com todas as atrocidades que eu já vi, mas foi difícil segurar as lágrimas quando a gente chegou na marca de 300 mil mortos e 3 mil mortos por dia. Eu não segurei. Tá certo, muito obrigada, Natália Pasternak, por essa conversa aqui com a gente. Eu espero que a gente tenha dado um pouquinho de luz agora, nesse momento tão difícil para a gente, que a gente tenha força para seguir em frente. Muito obrigada. Eu que agradeço, foi um prazer. E o nosso programa com a doutora em microbiologia Natália Pasternak está disponível na íntegra no site cnnbrasil.com.br e também no nosso canal no YouTube. Você já sabe, time, mais uma vez, muito obrigada. CNN, a maior do mundo, líder em independência.